Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da segunda parte do livro Fernanda Brum, e foi assim, escrito por Fernanda Brum. O começo, Casa de Milagres. Em minha infância, eu passava os dias com meus avós paternos que cuidavam de mim enquanto meus pais trabalhavam. A casa dos meus avós ficava no bairro Colégio, em Rio de Janeiro, e era conhecida como Casa de Milagres e Casa de Saúde Beira Rio, por causa dos milagres que aconteciam ali. Vez ou outra, algumas pessoas iam orar com minha avó, buscando batismo com o Espírito Santo. Elas se ajoelhavam, liam a Bíblia, cantavam corinhos e hinos da harpa cristã. Contavam testemunhos até que eram cheias do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas. Passavam algum tempo se arrependendo de seus pecados, dando glória a Deus, até que de repente, zum! Eram tomadas de uma alegria cheia de lágrimas e tudo podia acontecer. Eu era uma aluna atenta e me sentia profundamente aconchegada naquele ambiente de glória. Muitas vezes vi pessoas chegarem desesperadas e caírem de joelhos na sala de lanche. Iniciavam as orações e logo minha avó começava a profetizar. Muitas vezes ela falava em línguas, meu avô interpretava. Eu me sentia imersa em um ambiente inebriado de profunda paz. Naquela casa não se discutia, não havia gritos, tudo era amor, tudo era bem simples e direto. Não havia mentiras nem enganos. O cheiro dos lençóis ainda está em minha mente. Os móveis simples eram usados de acordo com a necessidade da casa e não de maneira decorativa. No frio, tínhamos um braseiro pequenino que aquecia o quarto. No verão, tomávamos banho de mangueira. Sempre nos reuníamos ao redor da mesa à tarde para lanchar. O cheirinho dos quitutes de milho da minha avó de Ogreza era de arrasar. Minha avó tinha um jeitinho de mãe ao quadrado, tudo que fazia era muito limpinho e feito com amor. O quintal era cheio de árvores frutíferas e plantas em latões de aço furadinhas no fundo. Havia 5 mangueiras centenárias. No mês de dezembro, as mangas Carlotinha e Espada cobriam o chão de suco quando caíam maduras. Também havia 2 amendoeiras frondosas que faziam um barulho gostoso de tardinha quando ventava em suas copas. As pitangas na beira do rio eram bem vermelhinhas e docinhas. As carambolas eram muito amarelas e azedinhas. Além dos frutos, a caramboleira ainda dava galhos fininhos, que serviam de vara quando vovó ficava brava, principalmente se eu fugia para comer na casa de estranhos. Meu balanço ficava na mangueira mais antiga e mais larga, cujos galhos eram robustos e perfeitos. Minhas brincadeiras no quintal, à margem do rio dos cachorros, sempre me atrasavam para o lanche. A voz da minha avó me chamando para lanchar era música para mim. Fernandinha, fofa, vem papar. Nós nos reuníamos na parte mais gostosa da casa e, como de costume, orávamos ao redor da mesa em todas as refeições. Durante o almoço, ouvíamos Patrulha da Cidade, um programa de rádio muito engraçado, que reproduzia as manchetes policiais. Minha avó era uma mulher de fibra, muito corajosa e forte em suas convicções. Não era fácil fazê-la mudar de ideia, ela sempre tinha razão. Usava um coque no cabelo, quando o soltava, surpreendia a todos com aquele manto branco abaixo da cintura, em fio reto, com algumas ondas largas de 2 dedos. Seu cabelo era lindo, branquinho como a neve. Era difícil enganá-la, mesmo com pegadinhas. Às vezes, meu avô e eu embrulhávamos uma fruta, um chocolate ou um sorvete em caixas diferentes das de costume, e quando entregávamos nas mãos dela o tal embrulho, bingo. Ela sempre dizia exatamente o que era. Nunca conseguíamos pegá-la. Parecia que minha avó sabia de tudo. Era como se Deus mostrasse tudo a ela o tempo todo. Meu avô era um homem muito doce e apaixonado. Dificilmente dizia não. Ele lia livros fortes e conhecia bem a Bíblia. Falava manso e sempre tinha os olhos molhados, pois se emocionava fácil. Era uma mão aberta, bonachão, bem-humorado. Lembro-me de seus cabelos lisinhos, penteados para trás, cheios de gumex, para não caírem nos olhos. Ele gostava de usar calças de risca e blusa de malha branca. Era muito branquinho. Quando se emocionava, ficava todo vermelho. Eu sempre percebi seus sentimentos e sabia que ele me amava muito. Meu avô era um presbítero honrado e cheio do Espírito Santo. Abaixo de Jesus, ele amava minha avó mais do que qualquer coisa na vida. E abaixo dela, é claro, ele amava sua pedrinha de brilhante, eu. Ele me deu esse apelido quando eu ainda tinha 2 meses de vida. Ele estava passeando comigo no quintal. Durante o passeio, eu olhava para as copas das árvores com muita atenção e ele disse à minha avó, de Ogreza, venha ver essa menina, ela não é mole, veja como ela é esperta. Ela é minha pedrinha de brilhante. Não vai ser fácil, vai ser missionária, tenho certeza. No costume da Assembleia de Deus, ser missionário significava ser pastor. Meus avós eram da Assembleia de Deus de Madureira.
quando vieram de Queimados, no Rio de Janeiro, passaram a congregar em Madureira, por ordem de Deus. Eu ouvia muitos testemunhos e sempre que precisava, o pastor Paulo Leiva Macalão ia orar lá em casa com a vovó. Ela foi a primeira mulher autorizada a ungir com óleo na igreja, e isso, para o seu tempo, foi uma conquista e tanto. No início de suas vidas juntos, meus avós viveram grandes sofrimentos e dificuldades financeiras. Perderam 7 filhos por causa de diferentes doenças. Eles não tinham a quem recorrer para serem ajudados financeiramente, mas Deus deu à minha avó, através de revelação, uma receita que lhe salvou naqueles tempos difíceis, a famosa canjiquinha do norte. Uma senhora da igreja conhecia a receita, mas não quis partilhar com a minha avó, pois não queria concorrência. Então minha avó orou. E não sei se em sonho ou visão, Deus revelou toda a receita para ela. Isso salvou a família, pois foi o ganha-pão dos meus avós para criar o filho que lhes restou, meu pai, o seu Nélio Brum. Ele foi o único que sobreviveu das 7 gestações. 3 morreram ainda crianças, de doenças diferentes, 3 foram abortos espontâneos, restando apenas meu pai, o caçula. Meu avô era aposentado da Rede Ferroviária Federal e vendeu canjiquinha na feira durante muitos anos. Cheguei a vê-lo fazer isso. Essa bendita canjiquinha revelada que deu condições a meus avós de criarem meu pai, único filho vivo de 7 gerados, era feita num panelão de aço. Depois que eu nasci, esse mesmo panelão me servia de banheira. Minha avó esquentava água na chaleira para não tomar banho frio e lá ia eu para dentro da panela até a cintura. Quando terminava o banho, eu dizia, me pega de noivinha, e meu avô me pegava com uma toalha bem branquinha. Ele me segurava como uma noiva e lá ia eu batendo as pernas gordinhas, enrolada na toalha branquinha, para minha avó me trocar. A panela, depois de bem lavadinha, era usada de novo para a canjiquinha com leite de coco e leite condensado, que eu não resistia e comia as rapas queimadas lá do fundo. Minha avó era uma mulher de oração e dobrava seus joelhos inúmeras vezes ao dia, orando e chorando pela família e amigos. Passei horas ao seu lado olhando, curiosa e chorando com suas revelações. Eu tinha apenas 4 anos, mas tenho tudo gravado em meu coração. Meu avô me ensinava a Bíblia. Ele criou um personagem chamado Lobinho, que em minha imaginação usava boné azul e era um bichinho parecido com Scooby-Doo. Meu avô sempre começava as histórias da Bíblia usando o lobinho como narrador. Eram aventuras tremendas que me levavam a viajar, como Jonas no ventre da baleia ou atravessar o Mar Vermelho com o povo de Israel. Nosso cultinho terminava ao som de Vinde Meninos, Vinde a Jesus, hino da harpa cristã. Assistíamos juntos pela televisão todos os cultos de Jimmy Swaggart. Vovô chorava e eu também. Durante os programas, era como se subíssemos ao céu, e todo o nosso corpo era envolvido por um poder que nos fazia chorar. Deus sempre esteve naquela casa, ali eu sempre estava segura. Cresci ouvindo testemunhos de cura divina e vendo pessoas curadas bem na minha frente. Nossas conversas eram sempre sobre curas, revelações sobre como Deus cumpria sua palavra. Certo dia, ao redor da mesa do lanche, demos as mãos e começamos a orar. Meu coração transbordava de contridão por meus parentes que ainda não eram de Jesus. A família da minha mãe era do Senhor. Minha avó materna, vovó Genésia, não era crente. E meu avô materno, vovô Ivo, era desviado da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Minha mãe converteu-se quando o vovô Ivo a levou à Igreja da Graça, no bairro de Guadalupe, no Rio de Janeiro. E lá ela foi curada de uma enfermidade no coração aos 34 anos de idade. Essa cura também trouxe meu pai de volta à igreja. Ele ficou desviado dos caminhos do Senhor durante muitos anos. Meus pais se conheceram nos anos 70 em uma empresa onde trabalhavam juntos. Meu pai estava desviado. Eles se casaram e 2 anos depois eu cheguei. Após algumas tentativas de gravidez, minha mãe me deu à luz às 14 horas do dia 19 de dezembro de 1976. Eu fui um bebê planejado e esperado. Tudo que podiam, meus pais me davam com muito esforço e trabalho. Minha mãe disse que eu era o bebê do futuro e dos potinhos Nestlé. Aos 8 meses, fiz o meu primeiro regime para emagrecer. Meu pai trabalhava para a Polícia Rodoviária Federal. Prestava serviço na recém-inaugurada Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Minha mãe era representante de vendas e trabalhava atendendo a grandes supermercados, vendendo produtos de moda, como cremes hidratantes, secadores de roupa, margarinas do comercial de TV. Enquanto eles trabalhavam, eu ficava com meus avós e assim fui criada. Nós realmente vivíamos a palavra e tínhamos os corações convertidos dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Passei grande parte da minha infância com meus avós maternos e paternos e outra com babás. Tive muitas. Eu me lembro de algumas babás com saudades, como da Gildene, que me ensinou a tocar violão.
Quando ela foi embora para casar, fiquei dormindo com essa camisola algumas semanas. E da tia Jeane, que me ensinou a agradecer e pedir por favor. Eu fui uma criança gordinha e feliz, algumas vezes abrutalhada nas brincadeiras, mas muito esperta e precoce. Parecia que eu tinha pressa de viver. E tinha mesmo. O batismo com o Espírito Santo. Eu tinha uma tia que era muito ligada ao ocultismo. Isso me impressionava demais. Então comecei a apresentar Jesus a ela. Ajoelhava na cadeira com a mesa de lanches à altura da minha cintura, larguei as mãos dos meus avós, juntei as mãozinhas e comecei a pedir: salva minha tia, Jesus, salva ela, Senhor. Ela não te conhece, que triste. Ela não tem paz, Jesus. Meu coraçãozinho parecia que ia se derramar com meu peito enquanto eu orava. Enquanto eu chorava, meus avós confirmavam minhas orações e glorificavam a Deus. Percebi que logo os meus glória a Deus e aleluia se transformaram naquelas línguas que minha avó falava. Eu chorava muito, e quando ia dizer algo em português, novas línguas borbulhavam em meus lábios. Eu não sabia o que aquelas sílabas queriam dizer, mas entendia que falavam, o meu coração pedia: salva minha tia, Jesus, salva. Era um clamor além do meu entendimento. Eu tinha 4 anos de idade e essa experiência marcou toda a minha vida. A partir daquele dia, eu fui selada por este acontecimento. Meu coraçãozinho conheceu o Espírito Santo, seu clamor e seu amor, e ele jamais me abandonaria. Obrigada por acompanhar a segunda parte da leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim.